A gravação. Pronto. Beleza, beleza. Então, pessoal, a convite do Nathan e do Hugo, estou aqui para apresentar um pouco das minhas linhas de pesquisa, que são pesquisas que eu já venho desenvolvendo e pesquisas que ainda estão para ser desenvolvidas, né? Por conta dessa questão da pandemia já dificultou muito as coisas, porque meus trabalhos são bem experimentais de laboratório e eu não tenho muita eu não faço muita questão que os alunos fiquem lá no laboratório, isso atualmente na pandemia, né, por questão de segurança mesmo. Então, por isso que algumas coisas estão meio paradas no momento. Mas eu vou iniciar a apresentação de hoje falando um pouco da minha formação, para que vocês entendam em quais áreas eu também atuo, certo? Porque não só as áreas das linhas de pesquisa são as áreas que eu atuo, mas quando chega alguém que tem alguma outra ideia em alguma outra área, eu consigo também orientar, acolher para poder desenvolver alguma coisa, certo? Aqui embaixo, essa parte dessa apresentação eu vou disponibilizar para vocês, certo? Porque tem algumas coisas aqui que eu realmente não posso fornecer no momento, mas aqui embaixo tem 3 links, certo? Dos meus perfis profissionais, tanto no Lattes, né, que é a plataforma aqui do Brasil, o Orcid, que é uma plataforma internacional, e o Publons, que também é uma plataforma internacional. Então, qualquer coisa relativa à publicação, pesquisa, revisão de artigo, etc., vocês encontram também nesses perfis internacionais. E é uma dica também para vocês, certo? Que façam o perfil tanto nesse Orcid quanto nesse Publons, ok? Porque aí vocês conseguem tanto fazer um link com o Lattes, ou seja, quando alguma publicação de vocês, seja lá congresso, revista, quando essa publicação ela for colocada de forma online pelo congresso ou pela revista, vocês vão conseguir aí linkar com o Lattes de forma tranquila. E também quem resolver fazer alguma pós-graduação, as pós-graduações todas estão exigindo pelo menos esse OSCE também que esteja cadastrado, tá? Aí tem as questões do porquê disso, etc, que eu também não vou entrar aqui porque não cabe nessa apresentação, mas isso ali que é importante para vocês fazerem. Eu sou formado na UFES na segunda turma de CIT, a turma de 2009, né, me formei em 2012. Eu não fiz minha graduação na engenharia elétrica, ainda era no tempo a engenharia de energia, na UFES. Me formei em março, acho, fevereiro, março de 2014. Fiz o mestrado em engenharia elétrica, finalizei em 2014, em dezembro. E fiz meu doutorado lá na UFRN, também na engenharia elétrica, finalizado em 2019. Então, cada uma dessas formações eu tive um perfil diferente em relação a trabalho de conclusão de curso, justamente porque eu não gostava de me acomodar em uma temática só, estava sempre buscando novas temáticas, tanto que nessa primeira graduação que foi CIT, foi voltada para a energia eólica, certo? Estimativa do perfil energético local dos municípios de Acaraú e Granja, que era um levantamento de desempenho de máquinas comerciais, né, aerogeradores comerciais, de acordo com os perfis de vento lá de Acaraú e Granja, no Ceará, com a orientação do professor Sérgio Sombra, que não está mais aqui na UFES, né, ele está na UES atualmente, é um grande professor da física. A minha graduação na engenharia de energia foi relacionada a projeto e instalação de módulo solar fotovoltaico, tanto projeto elétrico quanto mecânico de estrutura, com a orientação do professor Rafael, que também não está mais na UFES, ele está na UFC atualmente. O meu mestrado foi na área de dispositivos planares, certo? Projeto de análise de antena microfita com utilização de metamaterial do tipo CSRR. Então, isso aqui já foi
bem diferente do que eu já vinha trabalhando, com a orientação do professor Humberto, né, que acho que a boa parte de vocês conhece, e com a orientação do professor Humberto da UFRN, que atualmente está aposentado. E meu doutorado foi na área de desenvolvimento de materiais aplicados à engenharia de micro-ondas, certo? Que foi desenvolvimento de material ferromagnético, NiFe2O4, para aplicação em sistemas de comunicação de micro-ondas, com orientação do professor Adaildo, lá da FRN. Então, cada uma dessas graduações foi numa área bem diferente uma da outra, né? E isso me deu uma visão geral assim, de diferentes áreas que eu tinha interesse em atuar. Atualmente eu atuo na área de eletromagnetismo aplicado, desenvolvimento de soluções eletromagnéticas e dispositivos eletromagnéticos também. Isso aí eu vou explicar um pouco mais na frente. Além dessa questão da formação acadêmica, acho importante falar um pouco da atuação profissional também, justamente porque envolve algumas coisas relacionadas ao que eu já trabalhei, né? E que eu ainda posso trabalhar, que eu trabalho de vez em quando. Eu fiz meu estágio lá na Petrobras, entre 2013 e 2014, e minhas atividades isso aqui são só algumas atividades que eu desempenhava lá, classificação de áreas, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre áreas classificadas, mas se não viram, provavelmente se vocês fizeram um curso de NR10, vocês vão entender o que é. Estudo de energia incidente, curto-circuito, fluxo de carga, coordenação de proteção de sistemas elétricos, acompanhamento de atividade em campo, de adequação e instalações a NR10. Então, basicamente, foi na área de potência, o meu estágio, certo? Então, fazia muito estudo de curto-circuito, fazia muita adequação de instalação elétrica, rodava os campos de produção tudinho daqui, Fazenda Belém, Riacho da Forquilha, Canto do Amaro, para poder fazer a adequação das instalações de campo às normas da NR10. E aí tinha que verificar muita coisa lá, verificar aterramento, verificar o cabeamento de todas as estruturas, verificar os motores, ver se estava tudo dimensionado direitinho, se não tivesse tinha que voltar para a base, fazer tudo, fazer os projetos, refazer os projetos, enfim. Era bem trabalhoso mesmo. Mas me deu uma visão muito boa da área eletrotécnica, que não era uma área que eu tinha muita afinidade, mas que eu ganhei gosto, né, trabalhando na Petrobras. Já orientei alguns alunos nessa área também, certo? De proteção de sistemas elétricos, curto-circuito, certo? Energia incidente. Faz um tempo que eu não trabalho com isso, mas, enfim, ainda atuo. Eu tive um trabalho em parceria com a UFRN também, certo? De 2015 a 2018, que eu era tutor do Instituto Metrópole Digital, que é um instituto dentro da UFRN que trabalha com cursos técnicos na área de eletrônica, desenvolvimento web, redes, computadores, enfim, toda essa área de TI. E eu trabalhava lá como orientador de estágio. Então, eu tinha algumas parcerias com a empresa para conversar com os alunos, arrumava estágio para os alunos, orientava os estágios dos alunos. Então, eu fui orientador de estágio da UFRN de 2015 a 2018. E na UFES, eu entrei como professor substituto em 2014 e depois como professor efetivo em 2015, que eu continuo até agora. Já ministrei diversas disciplinas aí na UFES, algumas delas estão aqui. Bem no começo eu estava conversando eletromecânica e energia, tem algumas aqui que nem existem mais na grade de vocês, justamente porque o curso mudou da engenharia de energia para engenharia elétrica, como o laboratório de medidas elétricas, que não tem mais, e eletricidade básica. Então, todas as outras disciplinas aqui estão na grade de vocês, exceto metodologia de pesquisa e redação científica, isso aqui é disciplina da pós-graduação. Tá? Mas já ministrei sistemas digitais, controle, circuitos elétricos 1 e 2, enfim. Que tivesse precisando de professor no tempo, eu estava à disposição, certo, para poder suprir a demanda. Então essas foram as disciplinas que eu ministrei na UFES, né, desde que eu entrei. E
obviamente, da mesma forma da atuação profissional, isso também, em alguns casos, me deu uma ampla visão sobre algumas áreas de atuação, como, por exemplo, controle, que eu não sou da área de controle, mas eu tenho uma certa atuação na área de controle em algumas linhas de pesquisa. Não controle em si, mas controle aplicado. E quais seriam essas linhas de pesquisa, né? Eu elenquei algumas no geral, porque eu tenho muito projeto para ser feito no momento e que vai demandar um pouco de tempo. E isso vai demorar para poder ser desenvolvido justamente por causa da pandemia. Mas um dos projetos gerais que eu tenho é esse de sistemas de medição e controle de variáveis de processo e parâmetros eletromagnéticos. Isso aqui consiste basicamente em desenvolvimento de sistemas para medição de variáveis de síntese de materiais. Eu atuo bastante na área de síntese de materiais. Eu atuo tanto na UFESA quanto em parceria com a UFRN, alguns professores lá da UFRN e também alunos de mestrado e doutorado da UFRN, trabalhando na síntese de materiais. Geralmente, lá na UFRN, minhas parcerias não são tão voltadas, isso quando eles estão trabalhando lá, em aplicações. Então, eles conversam comigo, não sei o que, para dar um destino aos materiais que eles produzem, né? E a gente está sempre trabalhando junto para poder desenvolver alguma coisa. Então, essa linha de pesquisa é uma linha de pesquisa que trabalha com controles de variáveis de processo, ou variáveis de síntese de materiais. Então, essas variáveis de processo são temperatura, rotação de mistura, tempo e taxa de aquecimento, de resfriamento também, pressão da mistura. Então, a atuação seria em sensoriamento dessas variáveis, certo? Para controle de processo, e também a atuação do controle do processo, controle de temperatura, controle de rotação, tempo, taxa de aquecimento, enfim, tanto sensoriamento quanto controle. E por que que isso é importante, né? Os trabalhos que eu desenvolvo, eles dependem muito da qualidade dos materiais que a gente faz. E dependendo do tipo de material, formato do material, isso vai interferir diretamente em alguns parâmetros que você já conhece. Isso aqui é de um trabalho que eu estou desenvolvendo com um rapaz lá da FRN, que realmente isso aqui eu já não posso falar muito sobre ele, mas vocês veem que esse aqui teoricamente é o mesmo material, mas vocês veem que tem formatos bem diferentes. Esses formatos desses materiais, né, apesar de ser o mesmo material, mas tem formato diferente, isso aí é de acordo com o controle de algumas dessas variáveis, certo? Então, dependendo do tipo, né, de formação que a gente tem, além do tipo de formação, a gente tem também uma diferença nos materiais que são formados. Eu quero formar, sei lá, um fenolite, né? Eu quero produzir um fenolite, que é aquele material de placa de circuito impresso, né? O laranjinha. Eu quero produzir um fenolite, tal. Aí eu faço todo o processo de produzir o fenolite. Quando chega lá no final, eu tenho que fazer algumas medições para poder entender que aquilo, se aquilo é realmente fenolite, se 100% daquilo ali é fenolite ou não, se tem alguma impureza, se tem algo que a gente chama de fase secundária, que é justamente um outro material que pode ser formado no processo. Isso não é impureza, certo? Impureza é uma contaminação, sei lá, eu misturo níquel com ferro e aparece um silício lá no meio. Não era para ter silício porque eu não adicionei silício, mas pode ter silício lá no meio, contaminação de algum material que eu utilizei, alguma vidraria, alguma coisa no forno, alguma coisa em algum canto contaminou aquilo ali. Mas o que a gente chama de fase secundária é justamente um material que não deveria ter sido formado, mas que ele é formado por causa de alguma coisa na reação. Então, isso vai influenciar diretamente em quê? Isso é um dos parâmetros que eu estou mostrando para vocês, mas que é importante, certo? Principalmente vocês que já cursaram a disciplina de teoria eletromagnética, vocês vão entender que é um parâmetro de permissividade, real e imaginário. Então, esses três materiais que tem aqui na figura, né, o verde, o rosa e o azul, aqui os valores de permissividade,
dizer que são bastante diferentes, né? Tem um que se aproxima de 6,5, o outro se aproxima de 5,5 e o outro se aproxima de tá entre 4 e 4,5. Então, isso aí dá para ver que através do controle desses parâmetros de síntese, a gente consegue materiais com características diferentes. E o que é que a gente pode fazer com esses materiais? Isso aqui é um material magnético dielétrico. Isso aqui a gente pode fazer capacitor, pode fazer indutor, pode fazer acoplador, filtro, pode fazer substrato para antena, pode fazer dispositivo eletrônico, enfim, a gente pode fazer muita coisa com isso, certo? Ou seja, isso aqui é apenas a base para a gente conseguir ter um controle melhor de um tipo de material que a gente quer obter, com características ideais que a gente quer obter. Uma outra linha de pesquisa seria não só dispositivos para 5G, isso aqui eu coloquei mais como digamos que um atrativo. Por quê? O 5G ainda está naquela de vai ou não vai aqui no Brasil. Tá uma complicação desgraçada. Vai, não vai, vai, não vai. Ainda não abriu o leilão. Como não abriu o leilão ainda, não está 100% batido o martelo dizendo vai ser essa faixa de frequência que vai ser utilizada e essa outra faixa de frequência. Então ainda tem certas dúvidas que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Só um momento. Então é o seguinte, essa questão do dispositivo para 5G ela é bem genérica, porque a gente consegue, na verdade, trabalhar com dispositivos para a maioria dos espectros de frequência que são utilizados comercialmente. Okay? Nesse caso aqui, temos o projeto Análise e Estudo de Dispositivos de Comunicação para a tecnologia 5G, que seria antena, filtro, defasadores e acopladores eletromagnéticos. Então, a gente faz projeto de antena para dispositivos em 5G, faz filtros também, defasadores, que são isso aqui é um tipo de defasador, esse tipo de estrutura aqui, defasador faz também, enfim, acoplador não tenho nenhuma imagem aqui no momento, mas esses acopladores a gente consegue trabalhar com o desenvolvimento de materiais. Então, aquela parte lá de síntese de materiais, ela não trabalha isoladamente, ela é a base basicamente de toda ou da maioria das minhas pesquisas, certo? Então, esse aqui de antenas e filtros, a gente consegue fazer também com o desenvolvimento de materiais, certo? Essa questão do 5G é apenas uma questão mais burocrática nesse momento. Mas, enfim, tendo abatido no martelo, dizendo, a 5G aqui no Brasil vai ser frequência tal, a gente já consegue trabalhar com mais certeza, desenvolvendo esses dispositivos aqui para serem aplicados diretamente na tecnologia 5G. Isso aí a gente pode desenvolver diversas coisas, né? Equipamentos de telecomunicações que trabalham com esses componentes. Tem uma linha de pesquisa que essa aqui é um pouco mais complicada, porque requer o desenvolvimento de alguns protótipos, mas é uma linha de pesquisa que provavelmente vai gerar algumas patentes também. São soluções de problemas de bioengenharia através de eletromagnetismo e materiais aplicados. Então temos basicamente duas vertentes nisso daí, que seria o desenvolvimento de materiais mesmo, e esse desenvolvimento de materiais ele é aplicado em uma técnica chamada hipertermia, ou transporte de fármacos, ou biosensoriamento. Nesses casos da hipertermia e biosensoriamento, são casos que necessitam do desenvolvimento de protótipos, tá? Equipamentos mesmo, ok? E isso ainda está sendo desenvolvido, sendo estudado. Então, essa linha de pesquisa, para quem tiver interesse, vai trabalhar um pouco com controle, que eu vou ter que ter controle de temperatura, sensoriamento de temperatura e pressão. Então, tem um pouco da área de controle aqui no meio também, tá? E nesse caso, dessas soluções de problemas de bioengenharia, algo que é muito importante de se entender
é isso aqui, que é algo que vocês estudaram já, que é a curva de magnetização de materiais. Provavelmente vocês já estudaram, né? Eu estou supondo, principalmente em conversão 1, que diferentes tipos de materiais, né, diferentes características magnéticas vão gerar uma curva de esterese diferente, e dependendo da curva de esterese, esses materiais eles podem ou não ser aplicados, certo, em um desses pontos. O ponto da hipertermia, para eu citar a vocês, ele se refere a aquecimento magnético de materiais, tá? Então, a gente desenvolve materiais que eles conseguem ser aquecidos através da aplicação de um campo magnético. E dependendo da curva de esterese desse material, ele pode ser aplicado no corpo humano ou não. Não sei se algum de vocês já fez ressonância magnética. É só um momento que a garganta está meio ruimzinha esses dias. A ressonância magnética, dependendo do tipo de ressonância que você tem que fazer, eles aplicam em você um contraste, que é justamente uma solução com o material magnético. Esse material magnético ele vai interagir com o campo magnético da máquina para poder ter uma imagem melhor, certo, de onde esse material está passando, por onde esse material está passando. Na verdade, é uma imagem melhor do corpo todo, se você fosse fazer a ressonância do corpo todo, né, porque o contraste ele vai ficar circulando no teu corpo. Mas aí entra uma questão muito importante, né, que é uma questão de biocompatibilidade, que isso aqui a gente também trabalha com isso, certo? Mas voltando aqui para a hipertermia, falo já da biocompatibilidade. A hipertermia, ele trabalha com o aquecimento desse material. No caso da ressonância magnética não precisa, porque o objetivo da ressonância não é aquecer o material, não é esquentar teu corpo. Mas tem algumas aplicações, por exemplo, no combate a câncer, a gente trabalha com hipertermia. Então aplica o material magnético lá próximo e com essa questão de transporte de fármacos, que é a mesma tecnologia, que é uma questão de guia eletromagnética, a gente consegue guiar esse material diretamente para onde ele tem que se aquecer. A gente aplica o campo magnético, isso aí, a aplicação do campo magnético tem diversas técnicas para poder fazer isso, invasivas e não invasivas. A gente aplica o campo magnético e vai aquecer esse material em uma frequência específica para uma temperatura específica durante um tempo específico. Então é tudo bem estudado e bem preciso para não haver problemas, certo? Então é basicamente isso daqui que é feito na hipertermia. A gente tem a temperatura, certo? Um sinal aplicado em uma frequência específica. Quanto tempo esse material aquece, certo? Sei lá, 40 graus Celsius ele demora menos de 30 segundos, esse material aqui, ok? Que aí seria as células do tumor mais as nanopartículas magnéticas. Vocês veem que tem uma diferença entre esses gráficos, que é justamente o seguinte: o tumor mais as nanopartículas magnéticas, ele aquece a uma temperatura muito maior do que o músculo mais as nanopartículas magnéticas, ou seja, o tecido saudável mais as nanopartículas magnéticas, e esse tecido saudável junto com as nanopartículas, ele aquece só um pouquinho a mais do que só o tecido. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente aplica as nanopartículas magnéticas nesse tecido que tem o tumor, já que ele aquece muito mais do que o tecido saudável, a gente consegue eliminar as células cancerígenas desse tecido, mantendo as células saudáveis ainda saudáveis, porque ela não aquece muito. Então não tem como matar as células saudáveis aqui. É mais ou menos esse o princípio que a gente utiliza para poder fazer a aplicação com hipertermia. E uma outra vertente disso daqui é algo que é chamado de viabilidade celular. Essa viabilidade celular é um estudo preliminar antes da gente fazer hipertermia, antes de colocar qualquer material dentro do corpo humano. Essa viabilidade celular ela vai identificar o quanto esse material que a gente desenvolveu é tóxico
quando ele interage com as células saudáveis do corpo ou com as células cancerígenas do corpo. Então a gente precisa produzir um material que ele é um material estável, certo? Que ele é um material que precisa ter uma característica ou superparamagnética ou paramagnética. Isso aí tem um motivo para isso. E que ele tenha uma boa compatibilidade com as células do corpo humano. Ou seja, se esse material encostar nas tuas células, as tuas células não vão morrer pelo contato com esse material. Isso é de extrema importância. E é uma dos viés, né, disso daqui, é justamente essa interação dos materiais com tecido, a hipertermia, né, que é a interação do aquecimento desse material com os tecidos, e também a esterese desse material, o estudo da esterese desse material. Então, por que o estudo da esterese desse material é importante? Se a gente pegar, por exemplo, um material ferromagnético, ele tem uma remanescência muito grande, ou seja, ele vai estar magnetizado. Se eu aplico um campo magnético nele, né, e eu retiro esse campo magnético, ele vai continuar estando magnetizado. Aí imagina aí, você está passando um material magnetizado no teu corpo todinho. Aí quando o teu corpo vai expelir esse material, isso aí pode causar muito dano ao corpo, dependendo de onde ele passa. Passou nos rins, pode estragar teus rins. E tudo passa pelos rins. Então essa é a importância de entender toda essa questão do magnetismo de materiais, compatibilidade de materiais, fazer todo esse estudo. E por isso que essa é uma linha de pesquisa que ainda está em desenvolvimento, porque necessita de uma presença constante, né, em laboratório, uma presença constante de estudo, não sei o que não está sendo possível ser feito agora, ok? E também tem desenvolvimento de dispositivos para sensoriamento. Então, nessa linha de pesquisa, a gente desenvolve dispositivos para identificação de variáveis. Nesse caso aqui, é um pouco diferente lá do começo. No começo, a gente desenvolvia sistemas de medição, né, para essas variáveis. Só que nesse caso, a gente desenvolve os sensores, tá? Lá no primeiro caso, de monitoramento de variáveis, a gente pode usar sensor comercial, não tem problema, porque o objetivo não é desenvolver sensor. O objetivo Já, é... Oi, desculpa interromper. vontade. A respeito do projeto, da pesquisa aí anterior, no caso, ela já vinha sendo desenvolvida já? Aí foi preciso parar por conta da pandemia ou ainda estava ali no início? Tá bem no início, fazendo desenvolvimento de materiais. A gente ainda não testou nenhuma biocompatibilidade, enfim, desenvolvi alguns materiais, estou no processo de caracterização desses materiais para saber o que foi formado nessa produção, para saber o que é que tem lá, e depois disso a gente vai começar os testes de biocompatibilidade. Mas ainda está bem inicial mesmo. Esses testes, como é que vai ser feito? Os testes, Isso, como é que vocês vão fazer esses testes? pronto. Seguinte, só um momento. Primeiramente, a gente precisa do levantamento dessas curvas de esterese. Essas curvas de esterese se faz no equipamento chamado VSM. É um dos equipamentos que pode fazer isso daí. Esse equipamento tem lá no FRN, isso aí eu mando lá para o FRN, eles fazem lá. Ou na UERN também faz. Que é um magnetômetro de amostra vibrante. Isso aí é colocado uma amostra entre dois eletroímãs. Esses eletroímãs formam um campo magnético, certo? E de acordo com o aumento do campo magnético, ele vai fazendo o plot dessa curva aqui. Com isso, a gente já tem uma das características, que é a curva de estresse do material, para ver se esse material ele vai ser adequado ou não para essa questão do aquecimento eletromagnético. Se ele tiver uma remanescência muito grande, uma magnetização grande ainda, não é interessante. Ele tem que ser o mais próximo possível de zero. Depois disso, esse teste de hipertermia, na verdade, seria viabilidade celular, posteriormente. Esse teste de viabilidade celular tem diversos testes que podem ser aplicados, diversos testes diferentes. Um deles é chamado de MTT. Eu não sei dizer o que é que a sigla significa, porque é uma sigla deste tamanho, que é o nome de um monte de componente químico.
meta, não sei o que, blá blá blá, enorme. Mas a gente chama de MTT esse teste. É um dos testes que existem de viabilidade celular. O que é que esse teste faz? É como se ele identificasse por uma coloração as células que estão vivas e as células que estão mortas. Então, vamos utilizar como exemplo. Eu quero testar esse meu material em células de estômago, para combate câncer de estômago. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente consegue comprar culturas de células de estômago, isso aí não é difícil, e a gente também consegue encontrar na internet, assim, né? Não é de qualquer jeito, é material para pesquisa. A gente consegue encontrar também células de câncer de estômago para comprar para pesquisa. Então a gente compra esses dois tipos de célula, célula saudável, célula cancerígena, aplica uma solução com o material, aí entra uma outra questão: qual a concentração ideal desse material? É um outro estudo que tem que fazer. A gente aplica diferentes concentrações, você vê aqui, ó, embaixo do gráfico, concentração, micrograma de material por ml. Isso aqui é a concentração. Então, a gente aplica nas duas culturas, na cultura da célula saudável, na cultura da célula cancerígena, e aplica o teste, por exemplo, MTT, que ele é um indicativo que ele vai mostrar visualmente o quanto de células continua viva ou o quanto de célula morreu. Então, com a aplicação desse teste, a gente consegue ver se esse material, isso depois de colocar no software, né, os dados e tal, a gente consegue saber se esse material ele é biocompatível com aquele tecido específico ou não. Se ele for, aí a gente vem para cá, para hipertermia. Que essa questão da hipertermia, eu estou desenvolvendo o protótipo da máquina que faz essa medição. Tem máquina comercial? Tem. E o protótipo a gente vai ter como comparar porque tem esse equipamento lá no FRN, eu tenho acesso lá. Então a gente vai comparar os dados da hipertermia daqui com os dados do equipamento comercial. Então eu já tenho as resistências de aquecimento, eu vou comprar os isolantes ainda, enfim. E depois disso, né, a gente consegue fazer esse levantamento dessa curva. Aí tem todo o circuito eletrônico por trás, porque o circuito eletrônico ele vai dar suporte ao campo eletromagnético que a gente vai criar lá dentro. Esse campo eletromagnético vai ser através de bobinas. Então a gente vai ter essas bobinas em diferentes frequências, certo? Porque esse é outro estudo para se fazer. Qual é a frequência ideal para a gente trabalhar com aquele tipo específico de material que gera um aquecimento, né? E em quanto tempo essa temperatura ela vai estabilizar. Enfim, são vários estudos que passo a passo vão ter que ir sendo feitos, né? Mas é basicamente dessa forma que funciona. Isso é bem inicial ainda no momento. Isaac, Oi. em relação ao tipo de material e a curva de Esterese, você analisa apenas o tipo de material ou você analisa o formato dessas nanopartículas? Analisa também formato. Quanto mais próximo de partículas esféricas, melhor, porque tem uma área de contato maior com as células, né? Que é o outro tipo de material que ela vai interagir, né? O nosso material vai ter que interagir com célula. Quanto mais próximo do cilíndrico não, do circular, esférico, melhor. Tá? E tem outra coisa também, o tamanho disso daqui também importa. Se for muito grande, pode dar problema, porque recai aqui, ó. Se for partícula muito grande, provavelmente vai gerar uma curva de esterese com perda de esterese. Então a gente vai ter um material magnetizado. Daí a gente tem que fazer um controle das variáveis de síntese para poder obter um material com a curva de esterese bem fininha, para ele não conseguir continuar magnetizado depois que a gente retira o campo magnético. E tudo isso depende daquele tamanho das partículas, do formato das partículas, certo? Basicamente isso. Uhum. Aí seria uma outra questão de estudo verificar qual formato dessas partículas oferece um melhor
uma melhor avaliação de toxicidade nas células, né, de biocompatibilidade. Isso aqui, na verdade, a gente chama de citotoxicidade. Tem alguns artigos já que trabalham com isso, partículas esféricas, quase esféricas, cúbicas, tubulares, né, que é como se fosse só uns cilindros assim. Enfim, tem alguns artigos que falam sobre isso. Porque, inclusive, eu andei trabalhando com Indalmi e aí a gente simulava essas nanoestruturas magnéticas, né? Aí ele tem até um programa lá, do doutorado, dos amigos dele, da UFRN, que aí poderia adaptar para isso daí, né? Porque lá eu acho que é só partículas ferromagnéticas. Então, se adaptasse para outro tipo de material, né? Daria para simular diferentes Sim, formatos. sim, com certeza. E você faz o que? Levantamento de curva de Terese desses materiais também, é? Isso. Analisa a curva de esterese. Na verdade, o programa ele trabalha com os momentos magnéticos, né? De uma célula de simulação. Aí dá para analisar a esterese, dá para analisar como ficou os momentos magnéticos depois de retirar do campo externo, como foi que a magnetização do material ficou, se Pronto, isso é ficou em algo volta. muito importante nesse tipo de aplicação. Porque se tiver muita magnetização ainda no material, pode dar problema no corpo. Porque, no final das contas, vai passar pelos rins para ser filtrado, o sangue vai ser filtrado e depois ser expelido. Aí, dependendo de como tiver, pode estragar teus órgãos. Show, depois eu converso com você então sobre isso. Beleza. Pronto, então nesse caso aqui, como eu tinha falado, né, a diferença que a gente tem entre o primeiro caso, que seria o controle de variável, é que a gente mesmo desenvolve os sensores. Ou seja, nós propomos sensores para poder fazer análise de variáveis. Então a gente propõe sensor de temperatura, propõe sensor de umidade, concentração de metais pesados, tensão, torção, flexão mecânica, momento fletor, campo eletromagnético, enfim. É uma linha de pesquisa que eu gosto muito, que é bem complicadinha de se trabalhar, mas é muito boa, que é o desenvolvimento de sensores. E basicamente, todos esses sensores eles têm como base a aplicação de alguma forma do eletromagnetismo. Então, na questão de temperatura e umidade, a gente consegue trabalhar com materiais, certo? Ou seja, tem material que, quando a gente aquece, ele pode gerar tensão, ele pode gerar campo eletromagnético. Então, através da medição indireta, né, que seria a medição desse outro parâmetro que o nosso material gera, a gente consegue determinar valores de temperatura. E por que que isso é importante? Tem um bocado de sensor de temperatura aí, não sei o quê. Mas, vamos lá. Imagina que eu vou trabalhar com aquela questão da hipertermia. Eu vou trazer até outro exemplo, na verdade, porque a hipertermia a gente trabalha com temperaturas baixas, 60 graus Celsius, por aí. Então, qualquer sensor dá certo. Tem um equipamento, uma análise que se faz que é bem importante na química, física e para a gente também, que se chama análise termogravimétrica. O que é que essa análise faz? Essa análise vai pegar uma amostra que você produziu de um material e vai aquecer essa amostra. No aquecimento dessa amostra, o que é que vai ser medido? O peso desse material, a massa, na verdade. Vai ser medida a massa desse material. E de acordo com a perda mássica desse material, ou seja, do quanto ele perde de massa ao longo do incremento de temperatura, a gente consegue ver mais coisa que tinha dentro desse material. Digamos, eu coloco um material qualquer dentro desse equipamento e começo a aquecer. Quando chegou em 100 graus Celsius, ele perdeu 10% da massa. Isso significa o quê? Que tinha 10% de água ali naquele material. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, se a gente tiver mais perda de massa, então significa que tinha outras coisas lá dentro. Enfim, material orgânico, que pode ser resultado, né, consequência do tipo de síntese que a gente está fazendo desse material.
Se a síntese desse material utiliza algum material orgânico, pode ser que esse material orgânico fique resquício dentro dele. Então essa análise TG, que chama de termogravimétrica, ela consegue avaliar o quanto a gente tem ainda de outros materiais dentro do que a gente formou, de acordo com a perda de massa. Então tem pontos específicos, é assim, 100 graus Celsius, a gente sabe que é água. Tantos graus Celsius, a gente sabe que é tal material. Sei lá, 600 graus Celsius, a gente sabe que é esse material que ele é volátil a 600 graus Celsius. Então a gente tem que fazer tem que pensar um pouco. Existe a possibilidade de tal material que evaporou a 600 graus Celsius estar ali naquela amostra? Eu usei alguma coisa no meu processo de síntese que permite que exista esse material lá dentro da minha amostra? Pronto. Então por que eu estou falando isso? Essa análise TG, ela vai a temperaturas quase próximas de 1000. E é meio caro você comprar um sensor que vá até esse nível de temperatura. Mas a gente pode desenvolver isso. A gente pode desenvolver um sensor que aguente esse nível de temperatura sem perda de precisão. Então é nisso que entra mais essa questão de desenvolvimento de sensor, até mesmo esses básicos de temperatura e umidade. Porque a gente pode trabalhar com sensores portáteis. Tá? Eu estava trabalhando com um menino da UFRN, estava fazendo doutorado na UFRN, de trabalhar com sensor de umidade em bloco de concreto, em estrutura de concreto. Você pega, bota o sensor assim na parede, ele diz o quão úmido está o sensor, a parede lá de concreto. Então a gente consegue determinar de acordo com parâmetros de transmissão e reflexão, que são parâmetros, não sei se vocês já viram alguma vez, mas são parâmetros eletromagnéticos aí que a gente trabalha constantemente, né? Então é basicamente nesse sentido que vai essa linha de pesquisa de sensoriamento, tanto desenvolvimento de materiais quanto desenvolvimento de estruturas, certo? Isso aqui é uma estrutura, isso aqui eu tomei como exemplo, certo? Não é meu, mas eu trabalho com isso também, que é, nesse caso, de deslocamento, certo? De tensão mecânica. Então, tem aqui dois dispositivos ligados por um condutor. Esse dispositivo, à medida que você flexiona o braço, né? Esses sensores eles vão se afastar e vai esticar esse fio. Na medida que estica esse fio, a leitura dos parâmetros eletromagnéticos dizem para você o quanto foi esticado. Basicamente isso, né? Claro, você vai pegar esses dados, vai botar no programa, vai traduzir esse parâmetro de reflexão em uma tensão mecânica. Não é tensão da elétrica, não é tensão em volts, não. É uma tensão mecânica. Isso pode ser feito com torção também, certo? Torção. Então a gente pode avaliar se a gente tem, por exemplo, um eixo muito grande, algum eixo de motor, seja lá o que for, muito grande, dependendo de onde ele estiver, certo, sendo torcido, você pode ter um deslocamento que ele não é uniforme ao longo desse eixo. Ou seja, se eu estou fazendo o eixo girar aqui, né, eu seguro o eixo e começo a fazer ele girar aqui, lá do outro lado você vai ter uma defasagem angular em relação a essa torção, dependendo do material do eixo, etc. Enfim, a gente consegue fazer esse sensoriamento. Mesma coisa com flexão. Flexão é a mesma coisa. Então, essa seria a questão da linha de pesquisa relacionada ao desenvolvimento de dispositivos para sensoriamento. Nesse caso aqui, é de flexão. Certo? A gente tem uma antena maleável, que essa antena maleável, ela consegue identificar flexão, certo, de membros. E nesse contexto, além desse contexto do sensoriamento, tem o desenvolvimento de materiais para filtro de interferência eletromagnética. Esse também está bem inicial, certo? Vocês veem que a maioria das minhas pesquisas são de materiais aplicados, mas eu também trabalho com dispositivos. O mestrado foi na área de dispositivos, doutorado foi na área de dispositivos, porém materiais aplicados a dispositivos, como dispositivos, na verdade. E nesse caso aqui, princípio básico de teoria eletromagnética, né, que é algo que eu já tinha conversado com o Hugo, né, para a questão de curso de nivelamento, etc.
que é aquela questão de ondas incidentes, transmitidas e refletidas, certo? Então, esse é o foco-chave aqui do filtro AMI, certo? A gente desenvolve material para poder atuar como filtro eletromagnético. E esse filtro eletromagnético, ele pode ser tanto sobreposto em componentes eletrônicos, quanto em qualquer tipo de superfície. No momento eu estou trabalhando com biopolímeros absorvedores, tá? Esses biopolímeros absorvedores, eles fazem basicamente absorção de ondas eletromagnéticas. Isso faz com que haja proteção em componentes. Então, se a gente tem um componente que ele não pode ter uma onda eletromagnética incidente de tal frequência, a gente desenvolve um filtro, né, para poder recobrir esse componente, que esse filtro atua absorvendo essa onda eletromagnética possível externa, tá? Para poder não haver interferência ali, interferência no sinal, interferência no componente em si, tá? Porque eu acho que vocês viram lá, teoria eletromagnética, quem pagou, né? A gente tem uma relação direta de tensão com campo elétrico, de corrente com campo magnético. Enfim, se o componente ele recebe um campo eletromagnético, ele pode vir a desenvolver um nível de tensão, um nível de corrente que pode vir a queimar esse componente, principalmente se ele for um componente eletrônico sensível, tá? Isso aqui se baseia basicamente, essa figura eu até coloquei na minha aula de teoria eletromagnética, que é aquela questão da skin death, né? Que a onda eletromagnética vem, quando incide no material, diminui sua amplitude, né? E isso aqui tá a espessura desse material. Então, nesse caso aqui, a gente também está inicial, certo? No momento a gente está desenvolvendo alguns materiais, e depois de desenvolver esses materiais, a gente vai aplicá-los em matrizes poliméricas, né? Para poder formar os filmes de filtros, para depois testar, caracterizar esses filmes de filtro, enfim, e ver como é que eles estão se comportando, né? Como é que esses materiais eles estão agindo, se estão agindo de maneira satisfatória ou não. Okay? Mas seria basicamente essas linhas de pesquisa, certo? Eu acho que não coloquei mais nenhuma outra, nesse momento não. E quem quiser perguntar alguma coisa, certo? Fica à vontade. Rapaz, eu não sabia que você já estava trabalhando com tanta coisa assim, não, Isaac. E foi coisa, viu? Pois é. Mas é isso, ó, mostrando aí uma parte mais. O Idalmi já tem apresentado um pouquinho da parte de materiais, mas você deu uma aprofundada aí muito legal nessa parte, mostrando que existem várias possibilidades da gente trabalhar com a parte de materiais aplicada. O estudo de eletromagnetismo aplicado a materiais, aplicado a diferentes áreas. Então, tem até um pessoal, acho que tem um rapaz do grupo que ele não está presente agora no momento, mas ele quer seguir na parte de mecânica. E quando você falou da parte da deformação por torção, eu só lembrei dele, que essa é uma parte muito importante quando você vai analisar a qualidade do equipamento, se o eixo está ok, se não está faltando lubrificação, essas coisas. Então, é isso. Alguém tem aí alguma pergunta? Viu assim, olhou para esse assunto, pensou: caramba, eu já vi isso daqui, eu precisava disso daqui no que eu estou trabalhando, etc. Só queria reforçar, só um momento, Nathan, só queria reforçar que isso aqui é o que eu estou trabalhando atualmente, certo? Eu trabalho fortemente também na área de desenvolvimento de dispositivos planares, que seriam antenas e filtros planares, e essas pesquisas de antenas e filtros planares, elas são bem interessantes, porém eu tenho um gosto maior por aplicabilidade, certo? Por isso que as minhas linhas de pesquisa são bem voltadas para aplicações, para sensoriamento, etc., esse tipo de coisa. Mas o básico, um dos básicos seria só o desenvolvimento de antena, só o desenvolvimento de filtro. Filtro que eu estou dizendo, filtro com condutor mesmo, né? Ou desenvolvimento de filtro com material, enfim, só a parte de síntese de material. Eu trabalho também, certo? Porque é o básico disso daqui. Certo? É a base de tudo isso,
desenvolvimento de antena, desenvolvimento de filtro, desenvolvimento de material, independentemente da questão de aplicação. Questão de aplicação, a gente faz de tudo. E aí, pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa para o professor Isaac? Sinta-se à vontade, não tenham vergonha, não. Não, Tem algumas coisinhas aqui que são um pouquinho mais avançado no conteúdo, mas pode perguntar. assim, eu não tenho nenhuma questão não, mas é só uma coisa a dizer mesmo. Eu gostei bastante, assim, do assunto, principalmente sensoriamento, né? Análise dos materiais, as questões gráficas, assim, me seduziram bastante, gostei. Assuntos que eu posso começar a estudar agora, né, para a gente desenvolver pesquisas juntos. Só uma dica que eu dou para quem tem vontade de seguir essa parte de síntese mesmo de materiais, é uma questão bem complicada, a questão da síntese em si. Do ano passado para cá, eu trabalhei bastante com questão de síntese, mas eu deixei de lado. Por quê? Porque eu queria focar na minha área de atuação. Essa questão de síntese, ela envolve muita coisa mesmo. Análise de material que a gente está produzindo, etc. Pessoalmente, eu optei por, em vez de estudar a fundo isso, eu optei por saber o básico, o suficiente para a minha pesquisa, e qualquer coisa aprofundada eu deixo com o pessoal da UFRN, que é o pessoal que eu tenho parceria. Daí, essa questão de materiais é o que eu indico, né, para a gente da engenharia, é saber o básico do que precisa ser feito, do que a gente pode controlar, quais medidas básicas tem que ter, e o que é que influencia na vida da gente, e as questões mais aprofundadas vocês irem desenvolvendo parceria com alguém, que é da área de produção de materiais, porque senão fica um universo muito grande para vocês estudarem, que é um universo que está em constante desenvolvimento de técnica de caracterização. Não sei se vocês viram, teve um caso aí recentemente, acho 2-3 semanas atrás, de um equipamento que não estava calibrado e invalidou mais de 12 mil artigos. Em 40 anos de pesquisa, foi usado esse equipamento, e esse ano descobriram que o equipamento não estava calibrado direito, aí tá aí, 12 mil artigos foram invalidados, por causa de uma besteira dessa. Aí, assim, é complicado, mas é bom a gente deixar com os especialistas essa área bem a fundo mesmo. Eu mostrei só o basicão aqui para vocês e aconselho a quem tiver interesse em seguir essa área, estudar o básico dessa parte de caracterização de materiais, para poder ter uma noção muito boa do que é que a gente pode ir fazendo, né? Acho que eu apresentei já deu uma noção boa do que é que a gente pode desenvolver na nossa área, mas foquem na área de atuação de vocês, que é muito importante isso, para trabalhar com excelência. Muito show. Eu dou essa atenção redobrada porque eu sou uma das pessoas que não faz isso, não dá foco e eu sofro. Pois é, eu sofri muito ano passado por causa disso, mas aí esse ano eu tava conversando com o menino lá do IF, da UFRN, bicho, eu vou parar de estudar essas coisas, viu? Eu vou deixar isso aí com você, porque a gente já tem uma parceria muito boa, já tá trabalhando muito bem. Essa parte a fundo de caracterização eu deixo com você, e a gente vai desenvolvendo material para poder fazer aplicação, fazer sensor, fazer componente, fazer dispositivo, porque é melhor eu focar na minha área, você focar na sua, e a gente sempre trabalhar com parceria, porque a gente nunca vai saber de tudo, cara. Então não adianta você se matar focando em várias coisas diferentes, porque você não vai fazer nada com excelência. O interessante é que você faça com excelência, e hoje em dia não existe mais aquele negócio do cara que faz tudo sozinho, do cientista que faz tudo sozinho. Não existe. Acabou isso. Hoje em dia as coisas estão tão complexas que você precisa de um grupo, né? Vocês estão aqui no grupo de estudo de micro-ondas, a gente precisa de um grupo, a gente precisa de várias pessoas trabalhando em conjunto, cada uma com a sua especialidade, para poder atingir um objetivo maior. É assim que se faz as coisas atualmente.
Pronto. Já vai dar aí perto de 12 horas, estava na previsão aí do nosso encontro durar 1 hora, então tudo bem, encerramos por agora, pessoal? Para todo mundo ir almoçar, se sentir feliz. Essa apresentação do professor Isaac foi ótima, deu para evidenciar muitas áreas aí que a gente pode trabalhar, existe a possibilidade, a gente faz essa pesquisa dentro da UFES e já tem as parcerias com a UFRN que o professor Isaac possui. Então, é isso, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação.